Hora da entrevista. Na infância, a jornada do desenvolvimento emocional é crucial. Atender às necessidades emocionais básicas da criança constrói a base para a sua saúde mental e o bem-estar na vida adulta. Essa fase, ela molda a capacidade de lidar com emoções, formar relacionamentos e se autorregular. Investir nas necessidades emocionais da criança é investir em um futuro promissor. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Lorena Araújo. Ela é especialista em terapia infantil, nossa parceira mensal aqui do nosso Manhã Viva. Muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Manhã Viva. Bom dia, Rê, bom dia a todos. Então, é um assunto que realmente não pode ficar calado, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma formação do outro, né? Eu preciso formar aquele ser que é tão pequenininho, né? Porque a gente entende que a criança, ela nasce pequena, mas ela não permanece por muito tempo, né? Então, ou seja, conforme o tempo vai passando, aquela criança, o seu neurodesenvolvimento, o seu tamanho, tudo vai crescendo. E isso significa dizer que eu tenho que estar auxiliando a criança não só naquele cuidado da alimentação, do tomar banho, né? Mas eu tenho que também verificar o emocional dessa criança. Como é que está sendo formado esse emocional? Então, além dessas necessidades, né, do cuidado que nós já sabemos, nós temos outras necessidades, né, que ajuda, né, aí se a gente dá, né, essa necessidade ajuda nossas crianças a crescerem mais saudáveis. Então, explica para a gente aí esse conceito de necessidades emocionais básicas e sua relevância para o desenvolvimento infantil. Então, veja bem, quando uma criança, ela começa a chorar, né? Então, nossa, esse menino chora demais, essa menina está o tempo todo chorando. Não, aquele choro ali é um pedido de socorro por alguma situação. É um pedido de né? ajuda. Porque, veja, aquela criança, ela está ali alguma coisa destacando na vida dela. Por exemplo, as suas emoções. Todos nós nascemos com as nossas emoções. E as nossas emoções, elas vão tendo evidências na nossa vida no decorrer do nosso dia. Então, o que me aconteceu ontem para hoje eu estar muito agitada, para hoje eu estar chorando muito, com muito medo, muito feliz. Então, ou seja, as minhas emoções, elas vão entrando em evidências. Então, algo vai me acontecendo para essa emoção acontecer. Então, sempre que eu estou diante de uma criança muito chorosa, sempre que eu estou diante de uma criança que o tempo todo está com aquele olhar assim, sabe, assustado, que muitas das vezes a gente chama e a criança se esconde da gente. Então, ou seja, tem ali uma emoção oculta que aquela criança ela não consegue nomear, né? Aquela criança não está conseguindo te dizer o que está acontecendo, mas ela tem reações. Então, essas reações, elas não são um acaso. Né? Essas reações, ela está demonstrando alguma coisa. Então, a família precisa ter um olhar de paciência, né? Um olhar de cuidado, né? E realmente olhar para aquela criança e dizer, não, eu preciso ajudar. Cuidado com o sufocar, né? Olha, vem cá, o que está acontecendo? Olha, se foi alguém que te bateu, por exemplo, se foi alguém que pegou alguma coisa sua, me conta, porque eu vou resolver. Não, a gente tem que ouvir primeiro e não eu chegar para aquela criança e começar a fazer uma transferência de situação, né? Então, isso a gente tem que ter esse cuidado, porque, veja bem, às vezes eu acho que é uma coisa e não é nada aquilo. Então, vamos escutar primeiro o que a criança tem a me dizer. É investigar o que realmente está acontecendo, né? Agora, quais são as principais necessidades emocionais básicas que toda criança tem? Então, veja, é ser ouvida, Ser ouvida. né? Ser acolhida, né? Porque, ou seja, uma coisa é eu ter atenção, olho a olho, ouvir aquela criança e dizer, filho, que bom que você está me contando, olha que legal, né? Então, ou seja, eu não estou interrompendo o ouvir, né? Como é que é o ser acolhido? É abraçar mesmo, é demonstrar que aquela criança, ela está num ambiente seguro, é demonstrar que aquela criança, ela não está sozinha diante dessa situação, né? Ajudar a criança na sua
suas imaginações ali quando é no brincar, né? Então, ou seja, filho, vamos brincar de tal coisa, vamos, pega, vamos brincar de correr, vamos brincar, né? Aqui, às vezes, numa casinha, às vezes de carrinho, vamos brincar de bola. Por quê? Porque tudo isso também torna para a criança a alegria, a satisfação do viver, a satisfação do desenvolver, né? Perfeito. Então, ou seja, tudo isso precisa sempre estar em estímulo. É por isso que as crianças, muitas das vezes, chegam para os adultos e falam, vamos brincar comigo? E os adultos Então, dizem, nesse caso, é a necessidade do estímulo, né? é Que a criança... necessidade do estímulo. E veja bem, às vezes eu escuto muitos adultos falar assim, olha, eu estou sentada aqui, mas eu estou te olhando, né? Eu estou olhando você brincar, vai lá, brinca, né? E a criança simplesmente quer que você faça a companhia, que você seja realmente a pessoa para brincar com aquela criança, né? Por quê? Porque aquela criança está criando memórias com você, né? Então, ou seja, tira o seu tempo mesmo para poder sentar, para poder brincar, para poder correr com as crianças. Por quê? Porque isso é uma fase, né? Daqui a pouco você vai cobrar isso da criança e ela já está ali na pré-adolescência, né? A partir dos 11 E ela não anos. quer mais, né? E vai dizer assim, não, seu tempo passou. Acabou É agora. verdade. Então, é bom reforçarmos dessa necessidade básica de atenção, de afeto que toda criança tem. Isso. E também a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de afeto, porque às vezes as pessoas confundem um afeto com dar presente, né? Então você eu sou muito ausente da minha casa, então eu eu passo ali numa loja, vi o tal brinquedo que aquela criança queria tanto, eu vou dar esse presente para poder simplesmente fazer com que a minha ausência seja suprida pelo aquele brinquedo. Não. A gente tem que entender que o afeto é o abraçar, é o sorrir junto, né? É o brincar, é o chamego mesmo, né? É aquele momento ali único, né? Que é você com a sua criança, né? Então, ou seja, trocar afetos e carinhos é nesse sentido, não apenas no dar presente, né? Perfeito. Porque hoje tá sendo muito isso, essa troca, né? Então, as pessoas estão... As pessoas estão confundindo as coisas, né, Lorena? De vez de dar afetos, né? Toque, beijo, carinho mesmo, estão dando presentes, o brinquedo, Perfeito. né? Então, isso não pode. Exatamente. E a necessidade de segurança, né? É importante também, né? A gente suprir essa necessidade. Sim, veja, a criança, desde que nasceu, ela está sempre no seio familiar, né? Então, a partir dos 3, 4 anos, que começa a ir para uma creche, que começa a ficar mais tempo fora de casa. Então, ou seja, tem uma grande insegurança ali, né? Porque, ou seja, vai estar diante de outras crianças, vão estar fazendo outras atividades que às vezes nem queria muito fazer, mas tenho que estudar, né? Tenho que ir para aquele lugar. A criança vai se acostumando com aquilo? Vai. Só que muitas das vezes também, quando a criança está nesse ambiente, a criança sente saudade de casa, né? Sente saudade da mãe, sente saudade do pai, da avó, de alguém da família, da sua própria casa, né? Então, ou seja, quando a criança começa, eu não quero e tudo, por quê? Porque a criança às vezes também está com saudade. Então, filho, olha, você vai lá, depois você volta para casa, a gente vai almoçar junto, a tarde toda você vai ficar aqui. Então, ou seja, demonstrar que a escola, que é outro ambiente que aquela criança vai, é um ambiente legal, um ambiente seguro, você vai conseguir fazer amizades. Então, assim, a gente sabe que é difícil fazer amizade. Por quê? Porque uma criança chega perto da outra, não te gosto mais. Exatamente. Né? Então, ou seja, como é que aquela criança recebe essa informação, né? Então, ou seja, dentro de casa todo mundo gosta, todo mundo brinca, e aí fora de casa alguém diz para você, não gosto mais de você, você não é mais meu amiguinho, né? Então, ou seja, aquela criança fica realmente mexida. Então, quando as crianças ouvirem isso, a gente precisa dizer para aquela criança, filho, às vezes as pessoas dizem isso para a gente, mas a gente também não pode deixar de querer brincar, a gente não pode querer deixar de se divertir, porque você é uma criança divertida. Então, valorizar aquilo que a criança tem como potencial também. Exatamente. Agora, como é que os pais e cuidadores podem identificar, né, se as necessidades emocionais dessa criança estão sendo atendidas?
Então, veja, são as reações que as crianças... Observar o comportamento dessa criança. Elas vão demonstrando, né? Por que a criança vai demonstrando? Porque a criança, ela tem as suas mudanças, né? Então, seja a mudança que a criança vai tendo, porque é da fase, porque é assim mesmo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente rotula a coisa, né? A gente tem que entender que a gente conhece as nossas crianças, que a gente está vendo como é o comportamento daquela criança. Então, se tem uma coisa que me chama a atenção, se chamou a minha atenção, é porque tem alguma coisa que não está realmente no condizer da criança, né? Então, é por isso que é importante a gente sempre observar. Olha o material, olha, né, a mochila ali, olha, né, a roupa da criança, olha como é que a criança vem se comportando quando está diante de outras pessoas, né? E aí a gente vai sempre perguntando, filho, você aprendeu tal coisa com quem? Né? Quem está te ensinando isso? Né? Onde é que você ouviu? Né? Por quê? Porque isso você vai estar sempre em sintonia com seu filho. Né? É muito importante a sintonia, ela permanecer, porque é a sua família, né? Faz parte de você. Então, ou seja, essa conexão pode durar a vida toda, né? E é na infância que a gente cria nessa conexão. Isso vai se fortalecendo, né? São laços familiares, né? E esses laços, eles não podem simplesmente ficar ali na primeira infância, quando era bebezinho, tudo fofinho, tudo bonitinho. Não, porque depois que anda, depois que começa a fazer as coisas, cresceu, já não é mais meu bebê. Não, continua sendo seu. Só que a gente tem que entender que cresce. Né? E vai passando pelas fases, ou seja, e nós temos que ser o seio familiar, né? O ajudar, o acolher, né? O passar a segurança, né? O demonstrar que essa criança, ela não está só nas suas escolhas também. Então, vamos lá, vamos ajudar aí os pais, os cuidadores, né? Como é que nós podemos atender essas necessidades básicas da criança? De forma prática. O que nós podemos fazer? Então, veja, a criança está chorando muito, né? E aí, às vezes, o que acontece? O que eu tenho percebido? A família fica extremamente impaciente. Eu não aguento mais o choro dessa criança. Essa criança chora de manhã, chora de tarde, chora à noite. Nossa, isso não aguento, não aguento. Qual o momento que você perguntou daquela criança? Eu perguntei, eu fui lá e perguntei, o que tu está sentindo? Ou seja, olha a maneira que a gente se expressa com a criança, né? Então, ou seja, a criança já está fragilizada. E eu vou, às vezes, de uma forma mais grosseira, de uma forma mais rústica mesmo, perguntar da criança, essa criança vai me responder? Não. Ela não vai. Por que ela não vai? Porque ela não está sendo acolhida, né? Então, ou seja, a gente precisa colocar aquele sinalzinho dentro da gente de paciência. E eu, não, agora com muito jeito, eu vou conversar com meu filho, eu quero entender o que está acontecendo. E se você começar a fazer muitas perguntas, cuidado com muitas perguntas. Aquela criança só quer ser ouvida, né? Aquela criança não quer sermão. Aquela criança, ela não quer, você precisa fazer isso porque foi culpa sua. Não, aquela criança já está fragilizada, né? Então, ou seja, se eu estou para ouvir, então é sentar, ficar ouvindo e se aguentar, né? Exatamente. Agora, quais são os desafios mais comuns que os pais, os cuidadores enfrentam ao atender nas necessidades emocionais das crianças, né? O que tem dificultado esse processo, né? E como buscar superar nesses desafios? Então, o que eu muito tenho percebido, né, ao longo desses tempos, as telas, por exemplo, né? A questão de celular, televisão, computador, né? Eles têm, trago para as crianças umas informações que as crianças não dão conta, que as crianças não conseguem administrar. E isso tem mexido demais com as emoções das crianças. Essa semana mesmo, eu atendi uma criança que estava em pânico, porque assistindo um certo desenho, de repente veio uma propaganda de uma coisa horrorizada para ela. E ela entrou em pânico sexta, sábado e domingo e tudo mais. Então, ou seja, veja que os conteúdos que as nossas crianças às vezes estão adquirindo, elas não conseguem administrar. Então, ou seja, isso a gente não pode deixar muito solto de fato, né? Porque quando a criança ela fica desregulada emocionalmente, isso também desregula os adultos, porque até o adulto entender o que está acontecendo, você teve N reações a respeito, né? Então, ou seja,
qual foi o gatilho? Então, assim, quando a gente vê uma criança desregulada, primeiro eu tenho que entender o que aconteceu com essa criança para estar assim. Eu vou direto perguntar da criança? Bom, se aquela criança tiver condições de me responder, sim. Se não, eu preciso investigar o que também desencadeou essa situação. Perfeito. A gente percebe muito isso, né? Devido à correria do nosso dia a dia, a gente compreender também um pouquinho o lado dos pais, dos cuidadores, né? E eu acho que é um dos grandes desafios esse, né? A chamada falta de tempo, né? E às vezes a gente acaba delegando, deixando aquela criança às vezes mais sozinha e como a senhora já falou, em frente às telas. Então, esse é um desafio também para nós pais, né? Tirar, né, um tempo de qualidade para dedicar às crianças. Então, antes, né, veja, o que as pessoas muito faziam, né? Ia trabalhar, todo mundo sempre trabalhou, todo mundo sempre teve uma vida agitada. Só que o que muito fazia? As pessoas saíam de casa e deixavam uma certa rotina para a criança, né? Olha, a criança vai acordar a tal horário, vai tomar o seu café, depois tem a tarefinha da escola e depois vai brincar com tal coisa, ou então vai cuidar disso, vai fazer aquilo. Então, ou seja, sempre que os pais saíam de casa, deixavam uma certa rotina pré ali para a criança. E aquela criança seguir a rotina. Hoje em dia, o que eu muito percebo é que as pessoas saem de casa, meu filho está dormindo, vai acordar meio-dia, tudo bem. Né? Então, ou seja, não tem mais nenhuma rotina pela manhã, não tem mais nenhuma rotina pela tarde. E elas precisam de rotina. Precisa manter. Por quê? Porque elas precisam se sentir útil. Todo ser humano, ele é útil. Então, quando eu me sinto inútil em fazer, eu não faço nada, aí vem aquela sensação do tédio, né? Você percebeu que hoje em dia todo mundo está entediado? Exatamente. Né? Todo mundo tem aquele, nossa, hoje é meu dia, hoje eu estou entediado, eu não sei o que está acontecendo, mas estou entediado. Então, todo mundo vive o ciclo do tédio, né? Mas por quê? Porque você não programou uma rotina. Está chegando o final de semana, está chegando o feriadão. O que você programou para fazer? Exatamente, não deixar solto, né, Lorena? Obrigada pela participação, né? O tema é importantíssimo, né? Quero agradecer a nossa parceria e, claro, né, já aguardar para o próximo mês. Eu que agradeço o convite, né? Então, assim, vamos ficar atento a tudo aquilo que a gente deixa nossas crianças ter acesso. Exatamente. Muito bom dia, obrigada pela participação. Realmente. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva.